O futebolista Vítor Paneira, que foi a grande revelação na época passada, quer no Benfica, quer na Seleção Nacional, foi incorporado na Escola Prática de Transmissões no Porto em julho de 1988, tendo-lhe sido concedida naquela data uma licença registada até 12 de setembro. Mas dias antes de expirar o prazo, aquele jogador apresentaria um atestado médico que lhe permitiu prolongar a sua ausência até ao dia 2 de outubro. Só que Vítor Paneira se apresentou na sua unidade militar apenas no dia seguinte, incorrendo assim no crime de deserção. Está consciente da gravidade da situação? Sim, eu agora estou consciente da gravidade da situação, mas é como eu lhe digo, eu não contava sequer que fosse possível, na minha mente, ter acontecido qualquer coisa nesse aspecto, já que eu apresentei-me voluntariamente na tropa. Bom, mas então como é que aconteceu tudo, afinal de contas? Qual foi o motivo que originou esta situação? Deve-se que eu, em vez de me ter apresentado num domingo, apresentei-me numa segunda-feira. E não sabia? Não, foi o meu advogado que disse para me apresentar na segunda-feira, porque era domingo, e foi o que eu fiz. Voluntariamente apresentei-me no dia a seguir e por isso mesmo fui dado como desertor. Apesar do atestado médico onde se invocava a doença, a verdade é que Paneira não ficou inativo, facto que não deixou de contribuir para a gravidade da situação atual. Contudo, segundo os responsáveis do clube, a doença não resultava necessariamente em incapacidade do jogador no citado período, pelo que a sua utilização num jogo de futebol, ainda segundo aqueles responsáveis, não pode constituir motivo para qualquer estranheza. Houve aqui apenas um problema e só isso é que constitui a base da acusação, o problema de ter excedido um prazo e a partir de 2 de outubro de se poder ser considerado um desertor e consequentemente de ser julgado como autor de um crime de deserção. Mas para além do prazo, o Vítor Paneira estava de baixa desde 12 de setembro e entre essa data e o dia 3 de outubro, o Vítor Paneira participou em sessões de treino, em jogos, inclusivamente, ou não? O problema de estar de baixa não é que é a causa do crime. Ele estava efetivamente de baixa. Mas pode jogar estando de baixa? Pode jogar porque o que aconteceu foi o seguinte, o Paneira teve uma virose, segundo a opinião dos médicos, que nunca chegaram a detectar a verdadeira razão dela. E, consequentemente, quando qualquer jogador do Benfica adoece, e se não estiver no clube, e foi o que sucedeu no caso do Paneira, ele ligou aqui para o clube. Casualmente, estava eu, e como conhecia as determinações que há, o Paneira tinha vindo há pouco tempo, disse-lhe que tinha que regressar rapidamente a Lisboa, logo que lhe fosse possível, a fim de ser cuidado pelos nossos médicos, assistido pelos nossos médicos. Tribunal Militar Territorial do Porto com sala cheia para ouvir a sentença de Vítor Paneira. Muitos jornalistas, familiares, alguns curiosos, ninguém do Benfica. O advogado defensor do réu, Rui Roldão, solicitado para o caso pela versão encarnada, confiava na absolvição. O Vítor Paneira deveria ser absolvido. Depois da análise do processo, o juiz Carlos Alberto Domingos divulgava a pena. Condena o réu na pena de 4 meses de prisão militar. Recolhe o réu à cadeia, boletins ao CICC. Muitos esperavam que Vítor Paneira fosse absolvido. Outros entendem que foi um castigo leve. As opiniões dividiam-se, mas a mesa do tribunal decidiu por unanimidade. De imediato, o Rui Roldão interpôs recurso com efeitos suspensivos. Também aqui, unânime a decisão e assim Vítor Paneira fica a aguardar em liberdade provisória, podendo jogar pelo Benfica. No final, o advogado do réu manifestava a sua discordância com a pena de 4 meses de prisão. Penso que o tribunal, e os jornalistas ouviram, penso que o tribunal foi bastante longe, ou talvez bastante mais longe do que muita gente estaria à espera. Sr. Doutor, não acha que, para aquilo que pretende a absolvição, será um mau exemplo para o futuro em relação a casos como estes? Eu acho que não é mau futuro, porque, por exemplo, vamos lá ver. Primeiro, cada caso é um caso. E se alguém, ou se algum jogador de futebol, seja quem for, pensar que pode brincar com a instituição militar e faltar aos seus deveres, acho muito bem que seja condenado. Agora, desde o princípio, o Vítor Paneira esteve consciente de que não estava a praticar qualquer espécie de infração ou qualquer espécie de crime. O coronel Nuno Bivar, presidente do tribunal, um dos elementos importantes na decisão, falou do caso. A lei é realmente extraordinariamente gravosa, é muito violenta. Nós, em imensos casos, damos 3 meses, 4 meses, 5 meses. Portanto, não houve qualquer normalidade, não houve qualquer condescendência, benevolência, que muita gente pode interpretar isso. No final, aguardado por muitos jornalistas, Vítor Paneira pouco adiantou. Vítor Paneira, o que é que tem a dizer a este castigo? Não tenho a dizer nada a respeito ao tribunal, só que o meu advogado entendeu que devíamos recorrer e vamos recorrer. Pensa que, de facto, tudo isto que não passou de mal-entendidos? Penso que sim, penso que como o senhor ouviu a sentença e foi tudo mal entendido e por isso mesmo é que a gente vai recorrer para o Supremo Tribunal. Mas não acha que a culpa também foi um pouco sua?
Não sei, eu respeito a decisão como eu disse, do Tribunal, mais nada não posso adiantar sobre isso. Agora, a próxima decisão será do Supremo Tribunal Militar. O processo vai arrastar-se cerca de 2 meses. A pena poderá ser amenizada, mas haverá ainda outra hipótese de recurso. Na prática, o militar refratário, o médio do Benfica, não vai cumprir para já a pena, estando livre de jogar no nosso país ou no estrangeiro. Uma pergunta fica, no entanto, no ar. Afinal, a culpa é de quem? Que exemplos para o futuro? É aqui na Casa de Reclusão Militar da Região Norte, na cidade de Porto, que o cidadão Vítor Manuel Costa Araújo, soldado número 198.683/87, de 24 anos, vai cumprir 75 dias de prisão. O castigo poderá ser reduzido para 37 dias em caso de comportamento exemplar. Conhecido nos meios futebolísticos por Vítor Paneira, o centrocampista do Benfica e da Seleção Nacional é acusado de deserção das Forças Armadas. Face ao Código Militar, o crime foi provado nas várias sessões do julgamento e proferida sentença em janeiro último pelo coletivo do 1º Tribunal Militar Territorial do Porto. Umas férias diferentes que, por certo, não vai esquecer. Vale o Mundial de Itália para preencher as emoções dos estádios. Nesta cela, o internacional do futebol português Vítor Paneira vai ter tempo para refletir e aprender a não confiar nos falsos cumpridores de promessas que continuam a enxamear o desporto português.